João, gostava que começasses. Mas ainda não está. Tá? Já está. Ok. Pronto. Então Ok. gostava que começasses a falar um bocado da escolha do texto e da tua relação com o autor do texto. A escolha do texto. A escolha do texto é. O texto caiu-me em cima e achei graça ao texto e pensei que se podia com aquilo fazer um filme. Não é muito complicado, portanto. A relação com o autor é admirativa. É, É que eu estive a ler alguns dados sobre o Walser, não é? E, quer dizer, e tu, no início do filme, tens aquelas fotografias quando ele morreu, não é? Que ele estava internado num asilo. foi internado num asilo, não se sabe muito bem porquê, portanto. Mas ele era assim uma figura meio enigmática, não é? Não, ele era um poeta que enfim, gostava de fazer e foi fazendo a sua vida com bastantes dificuldades, porque parece que era uma criatura bastante instável, não se conseguia conservar durante muito tempo num emprego. E por que razão? Por que razão é que as pessoas não suportam estar muito tempo num emprego? Portanto, se calhar porque se chateava mortalmente. Não é? Olha, e tu adaptaste integralmente o texto ou é uma edição? Não, integralmente, portanto, sem a tradução, uma tradução. Pois. E a tradução A tradução foi uma amiga minha que traduziu do alemão, portanto, eu dei uns retoques. Ok. Olha, a propósito do filme, houve pessoas que me falaram um bocado dos quadros do Malevites e aquela série do Malevites, o branco sobre branco, O negro, o quadrado negro, o quadrado portanto, negro. pois, só que acho que não tem nada a ver porque o Malevites pintou o quadrado negro sobre uma pintura figurativa, portanto apagou com o negro e qualquer coisa que não lhe teria dado grande contentamento, grande satisfação, portanto, e portanto chegou àquela pintura sem objeto. As razões são várias, portanto, por um lado há a insatisfação do artista face a uma determinada obra e, por outro lado, há um contexto histórico-político que podia permitir também uma atitude desse tipo, porque que é do tipo reativo, que estava a dar era o realismo socialista, portanto, e pode entender-se como reação a essa pintura oficial. Mas não achas que também há um lado reativo no teu filme e também há um contexto completamente diferente, não é? Mas também há um contexto histórico-político e sobretudo cinematográfico em que, de alguma forma, o teu filme é bastante reativo a isso, não é? Isso é óbvio, não é? Eu suponho que, pelo menos aparentemente, não estamos num regime totalitário, portanto, Claro. eu ouço muitas pessoas dizerem que estamos em democracia, portanto, estamos nisto, estamos naquilo, portanto,
E se elas estão, quem sou eu para dizer que não estamos? Mas se calhar há muitas, por exemplo, se calhar há muitas reações a priori, até se calhar antes de alguém ver o filme, não é? Sobre esse objeto, que tem a ver com uma série de códigos e de géneros que são mais ou menos instituídos, daquilo que se espera de um filme, por razões que muitas vezes são um bocado alheias ao próprio cinema, tem a ver com uma transação que existe entre uma expectativa qualquer daquilo que se vai à procura quando se vai ver um filme, não é? Portanto, também há códigos instituídos. É óbvio que não se vive sob um regime totalitário, mas há outras formas de... Quer dizer, há dominâncias, não é? Audiovisuais e... Provavelmente haverá. Mas seguramente há. E o filme é reativo em relação a isso. Em termos factuais, não é uma interpretação subjetiva, não é? Em termos do que apresenta. É provável, mas eu tenho a impressão que as circunstâncias em que a coisa foi feita são para mim um tanto embaraçosas, porque não é que tenham obedecido a um impulso muito, muito vivo e sobre a hora, portanto, mas a antecedência, digamos que a coisa foi premeditada com muito pouca antecedência, portanto, porque não era isto que tinha sido inicialmente previsto. E portanto, houve uma noite de insónia e de manhã, ali no café, na Cister, eu combinei com o diretor de fotografia, portanto, fazer a coisa assim em cinzentos, porque fez-se uma manhã de rodagem um bocadinho diplomática, porque já estava tudo convocado, em que eu me diverti imenso, porque, contrariamente ao que se diz, portanto, mas isso, diverti-me imenso e dediquei a manhã à leitura de dois textos, e saltando sucessivamente de um para o outro. O primeiro texto era um texto que se chama, em castelhano, Essa Creación contra los Judíos. É um texto antissemita que eu aconselho vivamente, portanto, porque é sobre as tropelias que os judeus portugueses fizeram na corte do Filipe IV, no século XVII, tropelias argentárias, bem entendido. E o outro é um texto do Quevedo, e o outro mais satírico, portanto, são as graças e desgraças do olho do cu, e eu achei interessante fazer-se um filme que tomasse o ponto de vista do olho cego, do olho que não vê, do olho discreto, oculto geralmente em duas belas rotundidades. Mas esses textos isso deu-me... Esses textos, tu, desde o início, que os ias cruzar com esta, ou foi só uma coisa que tu decidiste... Eu decidi ler um bocadinho em voz alta para que amanhã se tornasse um perpétuo divertimento, até ao atentado que foi perpetrado só da parte da tarde, depois do almoço, depois de dizendo aos atores muito obrigado, fica para a próxima, etc. Mas eram os mesmos atores que depois... Eram.